Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e hoje estamos recebendo o Rafael Barros. Rafael é antropólogo, ativista de vários movimentos culturais, urbanos, políticos e também integrante das Muitas, né, pela cidade que queremos, que foi um dos responsáveis também por me apresentar às Muitas e me levar a conhecer essa movimentação maravilhosa da cidade de Belo Horizonte. Pois é, Rafa, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Zé. Prazerão. Prazer, companheiro. E aí, olha, vamos começar falando das Muitas. O que são as Muitas? Como é que começou? Projetos? Fala aí um pouquinho das Muitas para o nosso telespectador. Zé, eu acho que as Muitas, ela vem de um contexto, né, político contemporâneo da cidade, várias movimentações, principalmente de retomada dos espaços públicos, de engajamento das ocupações urbanas, né, de discussão da questão ambiental, que foram ganhando peso e espaço, né, na cidade de Belo Horizonte, muito em função, eu acho, das últimas administrações municipais e também, né, com peso muito grande também das orientações políticas estadual e federal, mas que movimentaram a cidade na direção de uma outra possibilidade, uma outra BH possível, né? Uma BH que nós desejamos e que é muito diferente dessa BH que está aí para a gente, né? E eu acredito muito, né? Eu gosto de ponderar isso, que essas movimentações, né? Praia da Estação, a retomada do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, as ocupações urbanas da cidade, o espaço como Luiz Estrela, né, que é uma ocupação cultural de um móvel que estava abandonado ali na região hospitalar, né, os movimentos ambientais da Mata do Planalto, do Parque Jardim América, enfim, vários movimentos também periféricos, né, como lá da Favelinha, no aglomerado da Serra e o Pomar do Cafezal, enfim, uma série de ações que espraiam pela cidade, né, as negras em movimento, enfim, elas também são frutos de um histórico de luta também que nos antecedeu, né, da sua geração e de outras gerações, que lutou, né, também por um país melhor, né. Então, nós recebemos, eu acho, que um legado dessas gerações, um esforço, né, o fruto de um grande esforço de luta e de mobilização política, né, num projeto político que hoje eu acho que ele se esgarçou, ele se caducou, né, Sim. e precisa ser totalmente transformado e reorganizado para atender mesmo as demandas, os desejos, né, os sonhos, as vontades dessa geração e das gerações futuras. Rafa, e você acha que esses movimentos eles têm crescido? Assim, você vê de uma forma otimista, a cidade está em ebulição, isso tem crescido, as pessoas estão se organizando mais. Como é que você sente isso aí, nesse momento? Eu acho que a cidade assim, ela passou por um processo de esgotamento de um ciclo político, né, que teve talvez o seu apogeu durante a administração do Patrus Ananias, ali entre 92 e 96, né? E depois os movimentos sociais, os grupos organizados, né, grandes mobilizações de base, elas foram, de alguma forma, se assentando e se acomodando também na estrutura institucional. E essa estrutura institucional que, em princípio, respondeu de forma mais avançada e progressista, mais inovadora, ela também foi se engessando e, de alguma forma, castrando, né, tolhindo a potência desses movimentos, assim. E aí eu vejo essa nova lufada não como uma lufada de uma organização maior, mas de uma reorganização e de um reencontro de forças, né? Dessas forças que se sentiram, de alguma forma, sem base, sem suporte, né? E que puderam se encontrar, né, em diversos campos de luta, de batalha, né, de construção,
e potencializar esses afetos, esses desejos de transformação. Assim. Mas assim, seria então uma reorganização em novas bases, né? Dentro de uma outra lógica. Aquela coisa assim de partido político, da orçamento participativo, aquelas formas que a gente teve na década de 90, que foi muito importante no governo Patrus. Agora isso ressurge mais vinculado à questão dos direitos de diversidade, a gente pode dizer isso? Mas eu acho que o desejo é esse, né? Eu penso que nós ainda temos uma série de limites e de amarras que a própria estrutura burocrática do Estado, a estrutura jurídica, a estrutura eleitoral, ela nos impõe, né? Então, assim, há um esforço para romper, para implodir essas amarras, essas estruturas, na direção nessa direção que se aponta, assim. Mas é lógico que a gente ainda tem que se adaptar e de alguma forma, ocupar determinados espaços para operar essas desconstruções, né? Um exemplo desse, por exemplo, para tomar um tema que é delicado, é a nossa relação, né, com o PSOL, com o partido político no processo eleitoral, né? Há um desejo de que se ocupe o processo eleitoral a partir de expressões vivas da cidade, dessas lutas, em outros rearranjos, né, mais horizontais, autônomos, fora desses espaços já dados e instituídos. Contudo, a legislação e o processo eleitoral, eles impõem a regra de que participemos desse processo dentro de uma estrutura partidária. Amarra, né? E você não tem medo de cair nessa armadilha, não? Isso a gente já conversou muito, mas vamos conversar. Porque, assim, olha, é óbvio, essa ideia de ocupar o processo, né? O processo eleitoral, mesmo ocupar as eleições, né? E fazer diferente. Mas e o risco de repente, chegar lá no poder e fazer como outros fizeram? Não, né? Tem aquele ditado que quem não arrisca não petisca, né? Pronto, eu disse tudo. Então, eu acho que o risco ele sempre existe, né? Viver é um risco, já dizia Guimarães Rosa, mas eu acho que a gente tem que topar esse risco, assim. Eu lembro que eu aprendi uma vez com um historiador antigo, o Fustel de Coulanges, de que interessante, toda revolução ela se dá numa distensão de tempo muito grande e de forma muito lenta. Então, assim, a gente vive um momento revolucionário como o ápice de um momento efervescente, abrupto, mas aquela catarse, aquele momento de erupção, ele, na verdade, é um desdobramento de um longo processo de mudanças, de transformações que foram se dando ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho que talvez a nossa esperança e a nossa aposta é de que esse momento signifique também um momento de um processo de transformação que vai se dando paulatinamente até chegar no momento de transbordamento, de erupção, de uma transformação de fato mais efetiva. Legal. Essa ideia, então, são micro-revoluções diárias que constroem condições para que uma hora se estoure e a gente comece a construir outra coisa completamente diferente. Eu acho que é isso mesmo. Tomara, por aí. Rafa. Eu também aposto nisso. Pois é, e aí você citou aí várias questões de BH, por exemplo, como a Praia da Estação. Como é que foi esse episódio? O prefeito quis privatizar a praça e aí a população reagiu e venceu. Pois é, eu acho que a praia é um episódio emblemático para a cidade de Belo Horizonte por vários sentidos e aspectos, né? Assim, o prefeito, Márcio Lacerda, proibiu eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, né? Um espaço, né? Uma praça pública aberta, cobrar, né? De livre circulação. Queria não, o decreto que hoje vigora ainda continua estabelecendo patamares de preço para a utilização da praça. Que absurdo. Sem critérios muito claros e cabe à prefeitura isentar ou não o evento que pleiteie utilizar a praça, né? Mas, enfim, ele proibiu, então, a realização de eventos de qualquer natureza ali e, através de um processo de mobilização via internet e de forma totalmente despretensiosa, né, pessoas se reuniram ali na Praça da Estação no dia, se eu não me engano, 7 de janeiro de 2010, num chamado Vade Branco,
para se organizarem contra essa arbitrariedade. E aí, sem nenhuma intencionalidade concreta não houve um planejamento, premente, um plano de ação, de nada forma disso. alguma, Foi nenhuma acontecendo. organização né, se constituiu uma praia urbana, né, de cimento, para citar o Graviola, né, que proporcionou para a gente uma lúdica revolução e que animou os afetos enfim, e possibilitou que várias forças da cidade se colocassem em contato e interação, né? E aí eu acho que foi através da praia, ou com aquele, né, fulgor da praia, que o processo do carnaval de rua, a retomada do carnaval de rua de Belo Horizonte aconteceu, né, que nós tivemos contato com a população em situação de rua, com as ocupações urbanas, com os atingidos pela Copa, né, com várias frentes, né, de atuação e de expressão política na cidade, que estavam distantes e que também se constituem em lugares, né, geográficos, em territórios distintos na cidade e que puderam se conectar e se conhecer e se fortalecer. Então, acho que a praia ela foi a expressão de um momento político muito importante porque ela possibilitou a criação de uma grande rede. A partir daí veio um monte, né, de coisa. Rafa, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouquinho nós voltamos. Tá certo. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto, hoje entrevistando o Rafa, né, o Rafael Barros, antropólogo, ativista de vários movimentos culturais, urbanos e políticos da cidade, integrante das muitas, né? E, olha, Rafa, a gente terminou o primeiro bloco falando aí da Praia da Estação, né, e do Carnaval, do renascimento do Carnaval, e como que a partir desse... A Praia da Estação foi um evento, né, aleatório, foi o acaso. E esse acaso, de repente, despertou ele teve um monte de consequências. Fala um pouquinho sobre isso, achei legal demais. Isso é física quântica, né? É isso aí, um pouco para sair dos eixos, né? Uhum. E jogar a gente mesmo na perspectiva do indefinido, assim. Acho incrível porque a história, ela foi justamente essa, assim. Ela não foi orquestrada, ela não foi planejada, né? E no entanto, ela possibilitou, né, que tivéssemos, né, esse fortalecimento de várias frentes, o surgimento de outras tantas, inclusive a possibilidade da gente estar presente aqui hoje conversando sobre isso. Pois né? é legal demais que isso. Que isso nunca teria sido planejado ou pensado. E é muito legal, Zé, porque o carnaval, por exemplo, o movimento carnaval, né, que é lógico que durante a história da cidade ele se manteve vivo graças à resistência, principalmente, né, das populações e dos grupos periféricos, né, das escolas de samba, dos blocos caricatos, né, quando ele começa a se reacender na cidade, um pouco antes, inclusive, da praia em 2009, ele vem de um processozinho também totalmente despretensioso, né, de grupos de amigos que saem lá na Serra, punchando um tico-tico, no Santa Efigênia, com o bloco do Peixoto, mas
que com essa lufada, né, ou com essa maresia da Praia da Estação, ela ganha um fôlego, né, e subverte totalmente um processo de esvaziamento da cidade, né, uma política de higienização dos espaços públicos, né, que invade, toma conta da cidade. Você mencionou um negócio muito legal, porque Belo Horizonte nasce da Praça da Estação, já falei da Praia da Estação, né? Nasce da Praia da Estação, né, que era o ponto de chegada, né, dos migrantes, das mercadorias, dos materiais de construção. Né? A cidade ela se irradia dali, né? Tudo chega ali na região da Praça da Estação né, e dali sai para a construção da cidade, para a tomada do espaço público, né? Depois, com o processo do metrô, né, isso se intensifica, e anteriormente também, porque ali sempre foi o ponto de chegada dos ônibus da região metropolitana, das cidades vizinhas, e depois, né, o metrô também passa a trazer as pessoas da grande região metropolitana para a cidade. E, de repente, a praia também, né, nesse processo histórico, passa a irradiar uma energia, uma catarse de alegria. Que vai transformando a cidade. De potencial transformador que passa a tomar conta da cidade também. Nossa, isso é muito legal. É muito legal. E assim, e uma outra coisa também que eu fico pensando, que eu conheci mais assim, por meio das muitas, né, é a imensa diversidade que essa cidade tem e que muitas vezes está oculta de uma parcela grande da população. Né? Então, por exemplo, vamos falar um pouco sobre... A gente tem quilombos urbanos em Belo Horizonte, temos indígenas, são cerca de 5.000 indígenas no município de Belo Horizonte. Fala um pouquinho sobre isso, Rafa. Pois é, isso eu acho importante a gente falar, tocar nesse aspecto, porque eu acho que aí está, talvez, a base da nossa grande transformação, assim, a possibilidade, de fato, da gente partir para uma transformação. Para brincar com a coisa da física quântica, né? Eu acho que quando a gente fala, né, na existência de outros povos, e aí a gente está falando da existência de outras mentalidades, de outras cosmologias, né, dos indígenas, de vários povos indígenas, de vários povos originários, das comunidades negras quilombolas, a gente está falando na possibilidade de vários universos. Nós estamos falando do multiverso. Isso é física, né, quântica total, que fabuloso. E é isso, eu acho que é nesse lugar que está a possibilidade de desconstrução e destruição do Estado moderno, do pensamento único, né, dessa modalidade de uma lógica dual e pensar o múltiplo, a diversidade, né? E Belo Horizonte, a gente padece muito porque, por ter sido uma cidade planejada, né, arquitetada, ela foi inicialmente uma terra arrasada, né, onde se apagou, né, muita coisa do que já existia aqui. Para padronizar, né? Exatamente, para estabelecer um padrão. E os fluxos, né, de migração, inclusive as existências marginais que já resistiam aqui, elas foram cada vez mais ocultadas, né? Então, hoje nós temos em Belo Horizonte 3 comunidades quilombolas que pouca gente conhece, né? A comunidade de Mangueiras, o Manzo ali no Santa Efigênia e os Luizes no bairro de Grajaú, que mantém uma luta, uma briga ferrenha contra a especulação imobiliária. Né? São comunidades que mantêm modos tradicionais de vida, outras formas de orientação, e a população indígena, como você bem lembrou, com quase 5.000 indígenas morando em Belo Horizonte, né, que reclamam de BH ser uma cidade sectária, preconceituosa, racista, né, e onde a gente viveu recentemente a perda de 3 indígenas de forma violenta e que poucas pessoas sabem. Né? Hoje estão travando uma luta porque estão tendo seu artesanato proibido de ser vendido na feira hippie, no centro de Belo Horizonte, e que padecem, então, desse acolhimento e dessa força, né? Cabe a nós apoiar a luta para que essa multiplicidade de existência ela possa se manter na nossa cidade. Rafa, legal demais. Nós temos que depois fazer uma outra conversa dessas. Né? Eu acho que é importante a gente começar a enxergar essa cidade em toda a sua diversidade, né? Para além dessa padronização. E só para terminar, uma coisa, a questão da física quântica, essa ideia do acaso, gente, não é que seja destino, não. Né? Não é isso, não. É o contrário. É que muitas vezes um pequeno ato que a gente faz, que parece assim sem importância, muda tudo.
Então, olha, ajam, né? Vão fazer atos legais, vamos agir, vamos sair na rua para transformar essa cidade e, de repente, esse pequeno ato pode mudar o mundo, né? É isso aí. É isso aí. Rafa, muito obrigado, muito obrigado. Zé. Obrigado a todo mundo. Até o nosso próximo programa.